Boa noite a todos. Hoje nós vamos estar falando o que diz as obras básicas, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho, as obras de Emmanuel com Chico Xavier, acerca do passe e do magnetismo. Magnetismo humano, magnetismo espiritual. No Livro dos Espíritos, nós vamos ver hoje que há uma parte dedicada a falar conosco sobre o que vem a ser a Trindade Universal. Então, o que é Trindade Universal segundo os Espíritos? Existem três coisas no universo: a matéria, né? Algo divino que é o Criador, que é imaterial, que criou todas as coisas, e nós temos também o Espírito. Então, Deus, o Espírito e a matéria formam a Trindade Universal. E a gente sabe que é pela matéria que o Espírito se utiliza de um veículo carnal, de um veículo semimaterial, que é o perispírito, que é o corpo físico, para estar experienciando na Terra e buscando então a melhora de si mesmo. Então, toda vez nós falamos que a matéria é o que nós chamamos de necessária para que o espírito usufrua um tempo sobre a Terra buscando ser melhor. Qual é o objetivo ou o propósito da encarnação ou da reencarnação dos espíritos, de todos nós que estamos aqui? Nós já falamos, nós estamos aqui para passarmos por provas, expiações e para contribuirmos na obra da criação, na obra de Deus. Então, passar por provas significa que nós já tivemos várias existências, que já plantamos e semeamos coisas que nos trouxeram amarguras e que cada vez que a gente vem para a Terra, a gente busca melhorar o nosso plantio para que a colheita também seja mais agradável e seja salutar. Porque o objetivo de todos nós é, como filho pródigos, voltarmos para o Pai, com a mesma pureza com que Ele nos criou. Para isso, a gente também passa por expiações, e nós também sabemos que as expiações nada mais são do que resgates, né? A colheita, muitas vezes, de uma semeadura amarga que nós tivemos, porque a gente já falou que semear é livre, podemos semear o que for, mas colher é obrigatório. Você semeia espinhos, você tem que colher espinhos. Então, o que você semeou, você vai colher. Por isso que é importante a gente observar o nosso propósito sobre a Terra. Mediante isso, nós vimos que todos nós somos deuses. Fala de Jesus, vós sois deuses. Se Jesus falou isso, ele deu para nós uma noção muito clara e muito ampla de que nós somos irmãos dele, filhos do mesmo Pai. E se ele, Jesus, fez coisas maravilhosas que aos olhos dos homens foram considerados milagres, mas que o Cristo disse ser da nossa natureza divina, e que, portanto, isso para nós deve ser encarado como natural, fazendo parte de nós, porque nós somos luzes. E se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te daqui para lá, e essa montanha se transportará. Com as falas de Jesus, ele nos ampara e nos dá todo o suporte para dizer que nós podemos sim nos curarmos, livrarmos de qualquer doença através da nossa modificação mental, do nosso pensar, do nosso sentir e do nosso agir, e também podemos, preparando-nos com Jesus, auxiliar alguém que esteja necessitado, inclusive levando a esse alguém o alívio, o amparo, o socorro e muitas vezes a cura. Por que não a cura? E eu não estou falando isso só da fala de Jesus, que já é básico, já daria para nós toda a base que a gente precisa, porque todos nós nos dizemos cristãos, não importa o rótulo religioso que temos, acreditamos nisso. Algumas religiões intitulam que conversam diretamente com Deus. Deus falou comigo.
Outras religiões dizem: os anjos e santos estão comigo. Não é assim? O Espírito Santo está em mim. Ou o Espírito Santo está comigo. Nós, na doutrina espírita, dizemos que nós todos somos espíritos e que, portanto, a vida é uma só, no corpo físico ou fora dele. Se a vida é uma só e a verdade para nós é que nós somos espíritos, por isso que Jesus já deu a dica dizendo: meu reino não é deste mundo, há várias moradas na casa de meu Pai. Pô, se a gente se diz cristãos, né, Fernanda? Você que está aí do outro lado e diz que está amando o estudo, se nós nos dissemos cristãos, então se o reino de Jesus não é desse mundo, é o nosso. Se ele disse que há várias moradas na casa do Pai, então essas moradas também não nos aguardam? Para a gente ir para uma morada feliz, o que a gente precisa? Seguir os passos luminosos do Cristo. Ele veio e não só falou, Jesus mostrou através dos seus exemplos. E todos os espíritos que acertam a sua bússola, a sua rota ou o seu roteiro com Jesus, vão conseguir chegar onde ele chegou, na condição de espíritos puros. Então, gente, o que nós observamos? Conforme nós vamos despertando, nós vamos pedindo lá na verdadeira casa, que é no mundo espiritual, para que nós aqui na Terra sejamos úteis na obra do Criador. Não só façamos as coisas para nós, para nos melhorar, mas conforme a gente vai se iluminando, nós queremos também ser luz, nem que seja de vagalume, para aqueles que conosco caminham. E algumas pessoas vêm, inclusive, com dons de curar. Olha que interessante. Todos nós somos centelhas divinas, todos nós somos deuses, mas algumas pedem no mundo espiritual para serem úteis quando na encarnação, quando aqui na Terra, se dedicando ao plano terreno, ao ponto de ser aquele que enxuga lágrimas, que ampara os sofridos, os sofredores, que está disposto e tem empatia para auxiliar o próximo. Então a gente vai ler isso, o que fala no Livro dos Espíritos, o que fala no Evangelho segundo o Espiritismo e o que fala também nesse livro aqui, O Consolador, de Chico Xavier com Emmanuel, que é um livro que eu indico para todo mundo. Quem não tem, vale a pena ter, tá bom? Então vamos dar início aos nossos estudos. Em O Livro dos Espíritos, na questão 27, está lá o que eu já disse para vocês, que Deus, Espírito e Matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade Universal. Mas a matéria, o elemento material, tem que se juntar ao fluido universal. Nós estudamos bastante sobre isso, que tudo e todos, toda a matéria é constituída pelo fluido cósmico universal, que está aí em toda parte, inclusive em nós como princípio vital. Então é isso que está sendo dito aqui, que esse fluido universal, que ele desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre a matéria. Isso eu acho lindo, porque a maioria das pessoas não percebem, elas acham que o espírito está dentro do corpo. E nós estamos observando que não. O que acontece? Nós temos o espírito, e o espírito é imaterial, ele precisa da matéria, e o fluido universal, ou fluido cósmico universal, ajuda a fazer essa liga com esse corpo pesado de carne e osso aqui. Então, é uma ligação fio por fio. O espírito se liga a um corpo menos grosseiro, através do fluido universal, chamado de perispírito. Nós vimos falando isso todos os dias. E o perispírito é a primeira roupa que o espírito usa. A partir do perispírito, cada célula, cada molécula, cada órgão vai sendo produzido uma cópia genuína, é essa aqui de carne e osso. Por isso que quando a pessoa começa a desencarnar, toda a ligação começa lá dos extremos inferiores e vai subindo até chegar na área do córtex ou do cérebro.
Por isso que mesmo sem saber, os médicos da Terra dizem que a morte só é constatada quando ela ocorre cerebralmente, não é isso? Morte cerebral, pereceu o físico. Por quê? O cérebro é a nossa CPU. É ele que recebe as emanações do espírito, do perispírito, cai tudo aqui da mente. Então o cérebro seria o computador. Mas vocês sabem que por trás de qualquer computador que você use em casa, de qualquer aparelho tecnológico, tem uma inteligência, não tem? Você está usando o computador, ele está com tudo aqui. Mas se não tiver uma inteligência por trás dele, de nada adianta. De nada adianta. Então ele só reproduz. É a mesma coisa o cérebro. Ele é a centelha luminosa do corpo físico que reproduz a mente do espírito. Então ele recebe do espírito como uma CPU, armazena tudo que nós somos. E é a última coisa que se desliga na hora do desencarne, tá bom? Então, lendo isso aqui, a gente observa quão importante é a matéria para o espírito. Começa por uma matéria menos grosseira, que é o perispírito. Por isso, quando a gente fala, eu vi um espírito, na verdade, você não está vendo o espírito. Você está vendo o perispírito, a roupinha que ele usa. Né? Então, isso é interessante, porque se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos também imateriais como espíritos. Você não toca o espírito, por isso que ele necessita tanto da matéria para ser visto. Nessa encarnação eu me chamo Rose, a Fernanda se chama Fernanda, a Renata se chama Renata, a Leandro, nessa. Mas eu me chamo Legião. Quantas encarnações nós já não tivemos? Quantas roupas diferentes nós já não usamos? Por isso que também na questão 556, e agora eu vou pegar o livro dos Espíritos, tá bom? Porque a pergunta eu acho que é interessante vocês saberem. A pergunta no livro dos Espíritos, no capítulo 9, é assim, 556 do livro dos Espíritos. Certas pessoas realmente têm o dom de curar por um simples toque? Está no livro dos Espíritos. Resposta dos amigos espirituais. O poder magnético pode chegar a esse ponto quando está amparado na pureza de sentimentos e num desejo ardente de fazer o bem, pois então os bons espíritos vêm em seu auxílio. Porém, é preciso desconfiar da maneira como as coisas são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiastas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. Também é preciso desconfiar de relatos interesseiros por parte de pessoas que exploram a credulidade em benefício próprio. Então vamos lá, vamos entender. Certas pessoas podem curar pelo simples toque? Podem sim. Esse poder magnético, essa centelha divina que eu estou falando aqui, nós podemos ter, desde que tenhamos pureza de sentimentos, queiramos com uma fé ardente ajudar o próximo. Sempre que nós tivermos boa vontade, fé ardente em fazer o bem e ajudar o próximo, nós podemos sim vir até a curar, porque os bons espíritos, que tudo vem em nosso auxílio. Mas a gente não pode ter aquela visão entusiasta de que todo mundo será curado, porque a cura, às vezes a gente espera a cura da doença no físico. E nem sempre o que a pessoa está precisando é curar o físico, ela tem que curar o espírito. Por isso que a gente sempre fala que a cura significa uma modificação do roteiro. Porque se o espírito adoeceu, ele passa a doença para a primeira roupinha, que é o perispírito, e a doença chega no corpo físico. Sempre que a gente adoece no físico, ou mentalmente, psiquicamente, achando que é essa cabeça matéria, é o cérebro material que está doente, nós devemos nos perguntar o que está causando essa doença. Qual é o nome que ela tem? O que eu estou fazendo de errado que eu estou colhendo doença? E aí a gente acerta o nosso roteiro terreno, modifica o nosso jeito de pensar, sentir e agir. Porém, às vezes tem doenças que nós estamos passando agora
para resgatar semeadura amarga do passado. E aí a colheita está sendo agora. Então nem tudo se cura no físico, mas uma certeza nós temos: dá para curar o espírito, dá para aliviar a dor. Outra coisa é tomar cuidado com pessoas que se dizem curadores e cobram para isso, e enganam para isso, fazem trocas materiais para isso, porque Jesus sempre diz: dai de graça o que de graça receber. É um auxílio do plano espiritual, não devemos cobrar. Se alguém estiver cobrando, se tem interesseiro, nós temos que observar isso. Então aqui nessa questão 556 está falando muito: pureza de sentimentos, fé ardente, vontade de fazer o bem. Os bons espíritos vêm em nosso auxílio para ajudar, tá bom? E continuando também na questão 555, vem uma pergunta de Kardec falando assim: que sentido se deve atribuir à qualificação de feiticeiro? O que vem a ser um feiticeiro? Os espíritos respondem: aqueles que chamais de feiticeiros, quando são de boa fé, quando fazem o bem, são pessoas dotadas de alguns dons com a força magnética ou segunda vista. Então, como fazem coisas que vocês não compreendem, vocês acreditam que são dotados de uma força sobrenatural. Vossos sábios, muitas vezes, não passaram por bruxos aos olhos de pessoas ignorantes? Isso eu acho lindo. O que se chama então de feiticeiro? Pessoas que têm dons, que são naturais, porque Jesus falou que nós somos deuses. Temos esses dons, a centelha divina está em nós, por isso que ele fala que brilhe a vossa luz. Trabalhe as virtudes espirituais, que a sua luz vai brilhar. E ele ensina todos os roteiros: amar, perdoar, fazer ao próximo só aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. Então, N coisas a gente ouve acerca disso, certo, gente? Então, mediante essa fala que nós temos, Jesus já deu todas as dicas que, se nós somos irmãos dele, filhos do mesmo Pai, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Fala do Cristo, não é da Rose. Jesus falou isso. Mas a gente pode fazer, então, entendendo que aquilo que as pessoas não entendem, desconhecem, não lembram das falas do Cristo, na sua base, as pessoas olham isso e acham que é feitiçaria, que é milagre, que é coisa do outro mundo. É a mesma coisa à época do surgimento da eletricidade, por exemplo. Quando surgiu a eletricidade, você imagina na hora que acendeu uma lâmpada e apagou a lâmpada? Como é que foi para as pessoas da época que não tinham luz, que viviam naquela escuridão? A eletricidade deu um boom. E o telefone? Alô? Do outro lado a pessoa responde: alô? Quem tá falando? Fulano. Você imagina na hora que eles pegaram aquilo? Olhava e falava: meu Deus, será que a pessoa passou pelo fio? E quando falou que as pessoas pisaram na lua? Minha avó desencarnou com 98 anos e ela falava que era mentira. Ah, eu não acredito nessas besteiras, não. Acha que a pessoa foi pra lua? E hoje nós estamos vendo na televisão pessoas que estão pagando milhões para dar uma voltinha em Marte, para conhecer os lugares. Vocês imaginam isso? Então tudo aquilo que a gente não conhece é maravilhoso, é belo. Até outro dia a gente pensava, né, as iluminações das casas. Hoje a gente tem lâmpada de LED, que você coloca os spots, acende só no lugar que você está. Olha a economia. Se você contar isso para a pessoa de antigamente, o que ela vai pensar? Nossa, que milagre! Até outro dia falar no telefone, eu era pequenina, mas eu lembro dessas histórias. Eu cheguei a ver, eu deveria ter uns 3, 4, 5 anos, eu cheguei a ver minha mãe fazer uma ligação, ia lá na telefonista no centro da cidade, aquele monte, um painel cheio de fio, um monte de plugs. E a minha mãe falava: eu quero ligar para Campinas. Aí a pessoa falava: cadê o número? Dava o número para o telefonista. A telefonista enfiava aquele monte de cabo e com aquele negocinho aqui.
falava, fazia chamada, esperava a ligação para dar tudo certo. A gente ficava meia hora esperando minha mãe falar no telefone. Olha, eu sou dessa época, gente. Eu vi isso. Os primeiros computadores e o primeiro celular, o tijolão, também sou dessa época. Aquele grandão pesado que a bateria acabava rápido, só tinha uma luzinha verde. Que maravilha que era aquilo. Esquentava, tirava aquela bateria enorme, colocava para carregar. Aí depois veio o Light 2, veio o StarTAC. E aí agora o que a gente faz? Antes era o Orkut, mandava pelo Skype, começou o Skype, começou as coisas. Agora a gente se vê rapidinho em qualquer lugar do mundo. Olha nós estudando aqui. Todo mundo no conforto da sua casa, um vendo o outro. Olha que coisa maravilhosa. Isso é uma oportunidade ímpar que nós estamos tendo. Mas se contar para pessoas que não viram isso, elas vão dizer que é mentira. Quantas pessoas foram embora antes dessas plataformas digitais que nós estamos vendo? Antes falava de ensino à distância, a gente pensava que era a pior coisa. Hoje é uma possibilidade. Estudos à distância, olha aqui. E dá para estudar, se você tiver disciplina, dedicação, dá para fazer. Dá para fazer no teu horário, com as tuas condições. Olha que coisa mais linda. Então aqui está dizendo a mesma coisa. O que a gente vê como feitiçaria é o mesmo que a gente viu quando os cientistas começaram a descobrir as coisas. Não sei se contasse pra gente quando a gente era pequeno que tudo isso ia existir no futuro, a gente ia achar que era muito no futuro. Quem assistiu Elvis Presley, eu sempre dou esse exemplo. Elvis passeando com seu carrão e de repente ele atende o telefone dentro do carro e começa a falar no telefone. Vocês lembram disso? Não existia celular na época do Elvis. Como é que ele estava falando no telefone? 007, aquela época, quantas coisas. E hoje a gente está vendo tudo a nosso favor. Então, o que é feitiçaria para os nossos olhos é ignorância, porque a gente ainda desconhece. Principalmente no caso da cura espiritual, nós observamos, meu irmão está falando que ele é dessa época, está assistindo aqui no Facebook e dizendo... E eu também, minha irmã, isso é porque ele tem 40 agora, viu? Ele disse que também é dessa época. Então imagina, todos nós somos, né? E ele é o mais novo. Então já tô 49. Então a gente observa isso, o quanto que isso se transforma. E continuando, fica muito claro então para nós aqui que pela nossa ignorância, o que a gente chama de feitiçaria é o que a gente desconhece, mas por isso que a espiritualidade fala que a cura existe. E existe o dom de curar. Basta que nós tenhamos essas virtudes e que desenvolvamos ela, principalmente o querer, a boa vontade e a fé ardente, a doação de nós mesmos. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma grande quantidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu uma infinidade de fábulas, nas quais os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento esclarecido dessas duas ciências, que por mostrarem a realidade das coisas e sua verdadeira causa, são na verdade uma só. É a melhor prevenção contra as ideias supersticiosas, pois mostra o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza, o que não passa de uma crença ridícula. Então hoje o espiritismo também, mais que nunca, é considerado uma ciência e realmente ele vem, descortinar para nós todo o véu da ignorância, porque hoje a gente sabe, e nós sabemos que quem não é espírita também sabe que há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, porque a gente percebe então que vai havendo as variações e as transformações. O espírito é o que existe de verdade. E aí, depois dos 40, a gente vai acendendo uma luzinha e vai despertando a consciência para a verdadeira vida. Porque se a vida for só isso aqui e você só viveu o sofrimento, que graça teve para você essa vida? Se você não entendeu o sofrimento para além da dor que você está passando. Se não houver um mérito e uma morada para te receber lá. E Jesus fala que de acordo com as nossas ações, será o lugar em que estaremos. Por isso que tem várias moradas.
a morada para o ignorante, para aquele que ainda está equivocado no bem, e a morada para os espíritos que realizam o seu propósito reencarnatório. Há várias colônias espirituais à nossa espera. Continuando, gente, então, nós falamos da questão 555 e agora nós vamos falar o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 19, item 12, no capítulo 27, item 14. Então é isso que nós vamos estar vendo agora. Então, um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12. O capítulo 19, item 12 é muito bonito, que ele fala sobre a fé humana e a fé divina. A fé humana, que é aquela que a gente quer muitas coisas para nós, né? Ela só existe se Deus estiver fazendo por nós aquilo que a gente espera. A fé divina é aquela que com Jesus já compreende que no mundo tereis aflições e que devemos ter bom ânimo, porque se Jesus venceu o mundo, nós também venceremos. A fé divina é aquela que já compreende as virtudes do Espírito acima daquilo que a matéria nos apresenta e que já está tentando vencer as ilusões da matéria. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, então, a gente vai ver um trechinho sobre essa parte dessa questão mesmo sobre a fé divina e a fé humana. Então, o pessoal que está acompanhando pelo Zoom, vamos fechar e abrir de novo, tá bom? E nós que estamos pelo Facebook, né, vamos continuar aqui falando um pouco sobre isso. Porque, como eu disse para vocês, tudo aquilo que a gente enxergou em Jesus como um milagre, o Cristo na sua bondade, ele veio dizer para a gente que não eram milagres. São coisas que nós podemos fazer se estivermos seguindo os passos dele e estivermos buscando o Pai como aquele que nos criou e como aquele que nos enxerga como potências divinas. Então isso é o mais interessante que a gente vai ver agora, porque se nós nos entendermos como potência divina, como espíritos criados por Deus para sermos felizes e perfeitos, está lá no livro dos Espíritos. Nós somos criados simples e ignorantes, mas com o nosso caminhar e com a pluralidade das existências, nós estaremos sim chegando à perfeição. Então vamos lá, o pessoal já voltou. Nós vamos continuar então lendo a página 35, onde nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12. Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis? O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Então vamos lá, a fé é a mola propulsora que gera as grandes curas e os grandes ditos fenômenos que antigamente eram chamados de milagres, mas que agora nós sabemos que são fenômenos naturais. Por isso que aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez nós estamos vendo sobre isso. E continua no capítulo 19. A par da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e do espiritismo, nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. Então esse trecho eu acho muito interessante no Evangelho segundo o Espiritismo. Naquela época em que ele foi escrito, perto de 1857, 1860, veja o que foi dito, gente. E hoje as universidades como o USP, a Universidade de Curitiba e tantas outras estão estudando o magnetismo, o passe, o reiki,
estão buscando a ciência comprovar que realmente essa energia combinada e trabalhada nas doentes traz efeitos benéficos. São estudos científicos. E nessa época em que foi escrito o Evangelho segundo o Espiritismo, já se falava disso. E se falava muito claramente, tá vendo, ó? Que o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica. Então, todos nós temos, em maior ou menor grau, essa energia capaz de fazer o bem. Por isso que a mamãezinha, quando o filho cortava o dedo, machucava, qual é a primeira coisa que ela fazia? Muitas vezes assoprava ou beijava. Inconscientemente, o vontade, o desejo de auxiliar, aquilo ali já era uma transferência energética, buscando ajudar. E quantas crianças não paravam de chorar rapidinho, só da mãe beijar, da mãe pegar e assoprar, já melhorava, já modificava um pouco. Então a gente observa que o magnetismo mostra a transferência de energia, mas é o espiritismo que vem dizer, descrevendo para nós o poder da mediunidade, porque não basta só nós termos essa energia em nós, mas se a gente tiver a sensibilidade para sentir o mundo de onde nós viemos, que é o mundo espiritual, nós poderemos combinar as energias, potencializar também com o magnetismo espiritual e fazer coisas muito maiores e muito naturais no auxílio aos que sofrem. Por isso que a mediunidade, então, ela auxilia muito. E quando a gente consegue aliar os dons que nós temos com a mediunidade e o auxílio dos bons espíritos, mais a prece, aí vós sois deuses. É aquilo que Jesus fala. Podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E muito mais. É isso que está sendo dito aqui. Continuando no capítulo 27 do Evangelho, também segundo o Espiritismo, item 14, nós temos lá: por exercer a prece, uma ação, a prece uma como ação magnética, poder-se-ia supor que o seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não é. Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, em sendo preciso, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, quando julgam digno dessa graça, ou que ela lhe pode ser proveitosa. Olha que linda. A prece, então, está dizendo a espiritualidade, ela por si só já pode trazer grandiosos auxílios. Ela pode trazer amigos espirituais benfeitores, médicos da espiritualidade para ajudar, como também vendo a vontade, a boa vontade daquele que ora, se ele não tiver esses dons para o auxílio do momento, a espiritualidade pode favorecê-lo, oferecendo a ele as condições necessárias para que ele, médium, possa auxiliar. Então isso também eu acho muito bonito. Com essa noção nós vamos entender que nós nunca estamos sós. O homem que não se considere suficientemente bom para exercer salutar influência, não deve, por isso, abster-se de orar a bem de outrem, com a ideia de que não é digno de ser escutado. Isso também é uma frase que a gente tem que grifar. Às vezes tem pessoas que olham e ficam assim: eu não tenho condições, eu sei que eu sou muito pecador, que eu tenho muitas sombras ainda em mim, que eu faço as coisas totalmente erradas. Eu não tenho esse dom de curar porque eu preciso melhorar muito. Aí a espiritualidade vem e dá uma chamada na gente. O que ela diz? A tua prece por aquele que sofre já é um auxílio grandioso. E toda oração jamais fica sem resposta. Fala da espiritualidade também no Livro dos Espíritos. Então, toda oração tem auxílio. Então, é isso que está dizendo aqui. A gente não pode, só por não se achar capaz, e eu acho que todos somos, basta que nós queiramos auxiliar,
a gente ficar de braços cruzados. Oremos, peçamos e busquemos o auxílio, porque a nossa oração não fica sem resposta. A consciência da sua inferioridade constitui uma prova de humildade, porque se nós estamos num mundo de provas e expiações, a gente olha, estamos, enquanto humanidade, destruindo a natureza, os animais, matando uns aos outros por causa de bens materiais, tantos corruptos pelo mundo. Então a gente sabe que esse mundo tem muita gente imperfeita. Vocês acham que nós somos os únicos perfeitos? Então não há perfeição nesse mundo. Nem nós somos perfeitos. Por isso que a gente tem que ter essa noção. A consciência de que nós não somos perfeitos, todos nós devemos ter. E é uma prova de humildade. Grata sempre a Deus que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Mas, se a gente tem boa vontade, se a gente tem fé ardente, seu fervor e sua confiança são o primeiro passo para a sua conversão ao bem. Conversão que os espíritos bons se sentem ditosos em incentivar. Repelida só o é a prece do orgulhoso, presta atenção. Então, não é atendida, bate e volta a prece do orgulhoso que deposita fé no seu poder e nos seus merecimentos e acredita ser-lhe possível sobrepor-se à vontade do Eterno. Quantas pessoas se acham Deus, né? E acham que a vontade dela deve ser escutada a qualquer preço, que ela pode tudo sem Deus. Então essa pessoa orgulhosa que acha que tudo pode, né, que realmente é só o seu poder, só ela tem merecimento e que ela pode estar acima da vontade de Deus, essa daí não está fazendo uma fé verdadeira, né? Nem tem uma fé verdadeira. Por isso que, continuando lá no capítulo 19, o item 5, o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junto à ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal motivo porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não os curastes, foi porque não tinhais fé. Essa é uma fala de Jesus, né? Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram milagres ou prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Por isso que ele continua dizendo aqui para nós, lá em cima, ó, cumpre não confundir a fé com presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho. E o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Então, gente, é muito lindo essa fala da espiritualidade dizendo para nós, de maneira muito clara, que nós entendamos as falas do Cristo, porque está tudo lá em Jesus. O que o Espiritismo fez como consolador prometido é falar tudo aquilo que Jesus não conseguiu falar à época, porque a gente não tinha maturidade espiritual para entender. À época de Jesus, no tempo de Jesus, a gente achava que ele era libertador da matéria, dos impostos, dos políticos corruptos, das doenças físicas, trazer riqueza para os pobres, libertar os pobres. Era isso que a gente pensava. Então, com aquela imaturidade, Jesus contava para nós
as belezas do Espírito através das parábolas. Hoje, o Espiritismo está abrindo para nós essa gama. É por isso que a gente ouve muito falar que o Espiritismo ele será a luz em qualquer que seja o rótulo religioso. Porque nós não queremos proselitismo, não queremos trazer todo mundo para ser espírita. Nós queremos, né, e queiramos Deus que isso aconteça, que no futuro, onde seja o local que a gente encontre Jesus, seja numa Assembleia de Deus, seja numa igreja católica, seja na doutrina espírita, que nós entendamos o que ele fala e transformemos a nossa vida vivenciando o Evangelho do Cristo uma página por vez. É isso que está pedindo, porque vós sois deuses e a mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de modo ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, presta atenção agora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço, o magnetizador, podem pôr-lhes preço. Então, quando você vê uma pessoa que cobra, está fazendo curso de reiki, está cobrando e está falando que ela está passando técnicas, estou usando o reiki, tá? Mas pode ser outra técnica de magnetismo. Todos nós temos uma energia, então a pessoa não está na doutrina espírita, não frequenta a casa espírita, nunca ouviu falar de mediunidade e ela está fazendo cursos de terapias holísticas, por exemplo. Técnicas holísticas que trabalham as coisas desde o taoísmo, hinduísmo, tá? Vai para a Índia, aprende as técnicas, abre um spa, vamos colocar assim, um local de tratamento holístico, porque tem. Ela não está usando o nome do espiritismo, usando o nome dessa ou daquele rótulo religioso. Ela está usando as técnicas que ela gastou dinheiro, tranquilo, ela está usando o magnetismo dela. Agora veja a diferença. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Tá vendo isso aqui? O médium curador, geralmente, ele trabalha com as energias espirituais. Ele é assistido. E quando a gente fala da mediunidade, nós estamos falando de pessoas que estudaram esses dons, que frequentaram uma casa espírita e que sabem o que é a doutrina espírita, o que é esse auxílio. E por isso que o médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Geralmente ele não está sozinho. Ele não está sozinho. Isso é muito importante. Quando você vir uma pessoa que se diz espírita cobrando para fazer um tratamento espiritual, abra os olhos. Não é normal. Dai de graça o que de graça recebei. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, vírgula, não tem o direito de vendê-lo. Não tem o direito de vendê-lo. Tá claro isso para todo mundo? Se vocês ouvirem falar algum dia que tal casa espírita cobra, ou que o médium é espírita, se ele cobra, ele pode ser espiritualista, ele pode ser qualquer nome, menos espírita. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, não cobravam pelas curas que operavam. Não é, gente? Quando nós assistimos, eu vejo que Jesus nunca faltou a comida, os frutos. Isso recebia de doação. A casa de Pedro em Cafarnaum, eles saíam para auxiliar e para falar do reino de Deus. E quando eles voltavam, as esposas, os filhos, tinham que comer, porque não faltava. Alguém doava fruta, alguém doava isso, doava aquilo, porque eles viviam até das doações dos alimentos. Não faltava. Eles andavam. Como é que eles estavam trabalhando? Jesus falou, né? Pedro, Tiago, André, querem ser pescador de homens? Pescador de almas? Então foi dessa maneira. E eu tenho certeza que ele comeu na casa de um. O que mais a gente ouve é Jesus
eu vou, esta noite jantarei em sua casa. E jantarei mesmo, porque Jesus não tinha proventos. Esta noite estarei contigo, esta manhã estarei na sua casa. E onde ele fosse, Jesus, tanto que a mesa, o pão, não faltava. O que ele quer dizer? Com ele não faltará o alimento para a gente estar aqui e não faltará o alimento e a nutrição do Espírito para a gente se manter firme lá, que é a verdadeira casa. Isso é uma das coisas mais maravilhosas mesmo. Então, gente, vindo, né, a encerrar essa primeira parte nossa sobre as curas, espero que quem esteja assistindo aí pelo Facebook esteja entendendo o que a gente está falando, que isso é importante que fique claro, porque às vezes a pessoa fala tal médium espírita que cobrava tanto, que fazia isso, fazia aquilo. Não é espírita. Muito menos médium curador cristão. Porque se é seguidor do Cristo, se ele cobra, já não está com Jesus. Porque Jesus não cobrou nada para isso e nunca cobra. Jesus está disposto a nos receber e a cuidar de nós onde quer que nós estejamos. Então isso é muito importante que a gente tenha essa noção, para que não façamos nada sem saber, ou não caiamos nas mãos daqueles que aproveitam da nossa doença, do nosso estado frágil de consciência, para desvirtuar os ensinamentos cristãos. Que é por isso que muita gente desconfia e acha que todo cristão é aquele que usa a espada e a cruz para tirar a vida alheia. Quantos não se dizem cristãos estão roubando o povo, sendo corrupto, sendo ladrão, ladrão de consciência, ladrão de paz. Então é muito importante que nós tenhamos essa ideia. E para encerrar então o nosso estudo de hoje com o pessoal do Facebook, né, com os nossos amigos aqui antes da gente abrir para a segunda parte, eu vou deixar então a musiquinha do Carlinhos Conceição, que da próxima vez com certeza o Maurício estará aqui para cantar com a gente, né, Maurício? Só a voz, espiritualidade, para a gente não se esquecer, né? Da próxima vez, viu, Maurício? Fica tranquilo, o Maurício está conversando aqui, já falou oi, mas é só para o pessoal do Facebook aqui, para eles conhecerem a música que nós falamos, tá bom? Espíritos amigos e benevolentes, mensageiros de Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus, que tem como missão nos esclarecer e nos conduzir no bom caminho, nos guiar em nossa jornada para a luz. Pedimos humildemente, nos amparem, obreiros do bem, nos inspirando a força e a coragem nos reveses da vida. Livrai-nos dos maus pensamentos, para não darmos brecha às más inclinações, e assim aceitar sem queixumes as provas e expiações. Iluminem nossas consciências, trazendo à luz nossos próprios defeitos. Nos arranquem o véu do orgulho, para que confessemos antes de tudo a nós mesmos. Anjos guardiões, reforcem nossa fé. Ó bons espíritos protetores, nos ensinem a nos tornarmos dignos, agradecer até pelas nossas dores. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Que apenas nossas necessidades reais sejam por vós atendidas, segundo a vontade de Deus,
segundo a vontade de Deus. E é essa vontade de Deus que a gente tem que acreditar. Eu gostaria de finalizar lembrando cada um que está aí do outro lado assistindo, tanto pelo Zoom quanto pelo Facebook. Vós sois deuses. Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha, transporta-te daqui para lá, e essa montanha se transportará. Se não fizestes ainda, é porque não tinhais fé. Fala de Jesus para os apóstolos. Há várias moradas na casa de meu Pai. Para que morada nós vamos? Qual é o propósito da nossa existência? Qual é o bem que você está fazendo para si mesmo e para os outros? Então, associar o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir com as virtudes do Espírito. Certo, gente? Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.